Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a relação materna e o quanto isso é uma força que pode nos impulsionar durante a vida. Quando a gente passa a ter uma postura de crítica, de julgamento, de cobrança, acontece o contrário. A gente enfraquece perante a vida. Então nós vamos entender como que pode ocorrer esse processo, possibilidades, caminhos para nossa autocura e como que a gente pode usar essa força para progredir cada dia mais. Muitas das vezes a gente esquece da grandiosidade que significa a mãe. É algo tão assim, mãe, fica tão corriqueiro que a gente esquece. Vale a pena lembrar que muitas mulheres, durante uma etapa da sua vida, abrem mão da sua individualidade para gerar no seu ventre um novo ser, uma vida. E elas pagam um preço muito alto por isso. Ocorrem alterações físicas, ocorrem muitas das vezes que são colocadas, essas alterações chegam em tal ponto que essas mulheres acabam sofrendo risco de vida, acontecem abdicações pessoais, abdicações materiais, tudo em função dessa nova vida, desse novo ser que está para chegar. Toda essa renúncia, toda essa abdicação é para que você, todos nós, possamos estar aqui, nesse tempo, nesse espaço que possui todos os dispositivos para que nós possamos nos curarmos, para harmonizarmos o nosso interior. É lindo isso, né? Eu fico maravilhada, eu acho ser mãe uma coisa fantástica. E quando a gente já é uma coisa grandiosa, e quando você pensa que quem faz tudo isso pela gente é apenas uma mulher comum, com limitações, que tem os seus vazios, que por mais que nós conheçamos alguma etapa, alguma coisa da sua vida, só quem viveu o que viveu, com os recursos emocionais que tinha, pode ser capaz de mensurar o que renunciou, o que abriu mão. Então, só por dar a vida, a mãe já é uma força fantástica na nossa vida, já é algo para nós sermos gratos. Porém, no decorrer da nossa vida, essa grandiosidade muitas das vezes perde o seu brilho, fica um pouco mais opaca, um pouco mais sem vida. E nós vamos falar quando que isso acontece e por que isso acontece. A gente tem até hoje dentro de nós essa criança interna. E essa criança interna, ela tem uma visão, né, obviamente infantilizada, é uma criança. Nessa visão infantilizada, a mãe é plena. A mãe está aqui para nos suprir em todos os nossos desejos, em todos os nossos anseios. Ela está aqui para nos proteger dos nossos medos, ela está aqui para saciar nossas carências, ela está aqui para impedir que a gente sofra. Algo inalcançável, né? É uma idealização realmente infantil, é algo do nosso ego mesmo. E do outro lado, a gente tem a mãe real, a mulher, o ser humano, que tem os seus vazios, que tem os seus limites, que só pode dar aquilo que ela possui, não mais do que isso. E isso que ela possui vem daquilo que foi dado a ela pelos nossos avós, foi aquilo que ela conseguiu se dar durante a história de vida dela. Então entra em conflito a mãe idealizada com a mãe real, a mãe de verdade. E nisso geram essas feridas emocionais. Algo super normal, gente, algo que eu tenho, que vocês todos têm, todo mundo, ser humano, tem suas feridas emocionais em relação a esse choque. Faz parte do nosso crescer, do nosso adultecer. Então, super normal. Porém, o problema é quando essas feridas, elas se tornam tão grandes, que elas passam, como eu falei, a ofuscar a grandiosidade da mãe. E no lugar da gratidão, da aceitação de tudo que nós recebemos, a gente passa a se focar na ausência de tudo aquilo que a gente queria e que a gente não teve, de tudo aquilo que era para ser, que ela tinha que ter nos dado e ela não nos deu. A gente esquece da limitação dela, de que tudo que ela pôde, ela nos deu, e o principal,
ela nos deu a vida para que a gente possa fazer tantas coisas maravilhosas, para que a gente possa cada vez mais perceber nossas potencialidades. Então, quando entra nesse conflito, né, em que eu tenho essas feridas muito maiores do que a minha gratidão, a gente começa a ter um enfraquecimento dessa força que é a mãe na nossa vida. Existem duas situações que a gente se desconecta da grandeza da mãe. O que elas têm de comum? Em todas as duas, a gente se sente superior, a gente se sente maior do que as nossas mães. E não pode ter inversão de valor. Os pais sempre são maiores do que nós. Todos aqueles que nasceram, que vieram antes de nós, eles abriram caminho pra gente. Eles sacrificaram várias coisas para que hoje a gente tenha maiores possibilidades. Ah, Sabrina, mas olha, eu estudei um monte de coisa, eu sei um monte de coisa que minha mãe nem sabia. Mas você só sabe tudo isso porque ela fez uma série de abdicações. Então, nunca a gente vai ser maior do que os nossos pais. E nessas duas situações que eu vou falar, existe uma desconexão da grandeza exatamente por isso. De formas diferentes, a gente se coloca maior do que os nossos pais. A primeira é quando a nossa criança interna, lembra que eu falei dela? Então, nossa criança interna, ela se torna dominante, né? Maior do que o adulto que nós somos hoje. E todo mundo pode passar por isso, né? Aliás, essa criança, ela vai e volta. Ela vai nos acompanhar durante toda a vida. E a gente tem que aprender a lidar com ela. Mas o que acontece, né? Essa criança, ela traz pra gente uma série de julgamentos, de cobranças, de questionamentos, de queixas que a gente faz da nossa mãe. A gente deixa de reconhecer o que ela tem para a gente se focar no vazio, naquilo que nos falta. A criança, como sempre, ela é muito egocêntrica, né, gente? Ela acha que o mundo gira em torno dela, das vontades dela. Se ela tá com sono, todo mundo tem que ficar quieto. Se ela quer brincar, todo mundo quer brincar. Ela não pensa no outro, né? É uma criança, então ela é muito egocêntrica. E muitas das vezes a gente deixa esse comportamento brotar em nós. E aí a gente passa a ter esse tipo de cobrança, se desconectando, né, da grandeza que a nossa mãe tem. É totalmente diferente do adulto, né? O adulto, ele entende as limitações do outro, ele consegue ter uma empatia, consegue até se colocar no lugar do outro, entende que aquele ser humano, ele deu tudo aquilo que ele podia, ele fez o que foi possível. Ele não assume esse papel de vítima, de centro da situação. Então, uma outra colocação. Quando essa criança interna, ela pode acontecer nas melhores famílias. Esses dias mesmo, né, contando um pouquinho uma intimidade minha, aconteceu comigo, porque eu não tenho nada diferente de vocês, né? Só sou uma pessoa que busco, que quero, né, me aprimorar e vou buscando várias possibilidades, teorias e afins. Mas o sentimento é igual para mim, para você, para o rico, para o pobre, não tem diferença. E há pouco tempo, não, olha que triste, não tem muito tempo isso, eu estava conversando com a minha mãe e eu cobrei ela uma situação que ela viveu há 30 anos atrás. Algo que, né, gente, pelo amor de Deus, foi horrível. E eu cobrei, você tinha que ter feito isso. Como que você não fez isso? Você tinha que ter lutado pela gente. Oh, meu Deus, mais do que essa mulher fez foi lutar pela gente. E, enfim, eu coloquei uma série de cobranças e ela, né, maravilhosa, grandiosa mesmo, falou assim, Sabrina, eu fiz o que deu, o que podia, não dava mais, né? E eu ainda saí emburrada. Olha, a gente percebe claramente que é um comportamento totalmente infantil. E passaram, né, um tempo, uns dias, vocês sabem, eu faço a prática do Ho'oponopono, ele sempre libera essas memórias, essas crenças, e aí eu tava praticando e me veio na cabeça para fazer para minha mãe. E quando eu fiz para minha mãe, eu lembrei exatamente dessa situação. E aí caiu a ficha. O adulto, a Sabrina adulta, sumiu dali. Como eu falo carinhosamente hoje com a minha criança, a Sababy, a Sabrininha, a Sababy, né? Chamei ela literalmente, falei, olha, que isso, né?
Você já ganhou tanta coisa, foi te dado tanta coisa, como você pode cobrar isso? Sua mãe não precisa te dar mais nada. Hoje eu sou adulta, né? Posso te ofertar aquilo que você precisa, você não precisa mais disso. E comecei a elaborar isso e perceber mais do que isso. Baixei um pouquinho minha bola, né? Me coloquei numa situação de empatia e eu vi, cara, se eu estivesse no lugar da minha mãe, por tudo que eu me conheço de hoje, pelo meu temperamento hoje, eu teria feito a mesma coisa. E ela fez, no fundo, eu sei que eu não gosto de trabalhar com esses conceitos de certo e errado, mas ela tomou a decisão mais apropriada, mais respeitosa com ela mesma. Então você vê, pode acontecer com todo mundo, né? Só que graças a Deus eu estava um pouco mais atenta e consegui perceber esse movimento da minha criança interna, né? Essa baby. E busquei falar com ela sobre essa situação, não deixando que ela se tornasse dominante, porque isso aí é complicado, a gente entra numa bola de neve e a gente começa a julgar, a questionar, enfim, a gente se enfraquece muito. Então a gente tem que estar muito atenta em relação a isso. Uma outra situação que desconecta a gente da grandeza da nossa mãe, dessa força, é até bem intencionada, é altruísta. É quando a gente quer poupar a nossa mãe. A gente sabe, nossa, ela tá passando por um momento tão difícil, algo tão sofrido, eu quero impedir isso. Mais uma vez a gente se acha superior à nossa mãe. Sabrina, não, eu tô querendo poupá-la desse sofrimento. Meu bem, quando você chegamos nesse mundo, mamãe já sabia se virar plenamente bem. Tanto é que ela suportou tudo pra gente nascer. Então, vamos baixar a bola, né? A gente acha que a gente está conseguindo, né, fazer tanto por essa mãe. Ela já estava aqui. Nós somos filhos. Lembra que eu falei do grande, do pequeno, que quem vem antes é maior, quem vem depois é menor? Existe uma hierarquia. Nós não estamos aqui para ensinar os nossos pais. Nós estamos aqui para ensinar os nossos filhos. Os nossos pais não. A gente tem que receber deles e não dar. E quando eu falo não dá, não é que você não vai ser carinhoso, não dá carinho, essas coisas, mas nós não estamos aqui para educar, para ensinar papai e mamãe. Não. Note que mesmo cheio de boas intenções, a gente se coloca num papel de saber fazer melhor, de saber viver melhor, um papel de superioridade, o que também não é legal. Nosso papel é de filhos nessa situação. Com os nossos filhos aí é outra coisa, mas com a nossa mãe a gente não tem que educar, não tem que ficar ensinando nada. Ela já tinha a sabedoria dela muito antes da gente aparecer aqui, né? Então são esses dois pontos que fazem a gente desconectar da grandeza da mãe. Tá, então tá bom. Tá, eu entendi essa questão de desconexão da grandeza da mãe, até concordo, Sabrina. Mas o que isso pode me enfraquecer na vida? Né? Não entendi ainda qual a consequência. Então vamos lá lembrar das nossas origens. Nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Né? Então dentro de mim tem 50% do meu pai, da família do meu pai, das histórias da família do meu pai. Porque nos genes não passam só características físicas. Por exemplo, esses olhinhos claros que vocês veem, não foi tirado nem de papai nem de mamãe. Conta a lenda, né? A minha avó, por parte de pai, fala que ela tinha uma tia que tinha olhos claros, e a família da minha mãe é de origem alemã, e minha bisavó tinha olho claro. E aí nasceu eu e meu irmão. Então você vê como é que as coisas saem lá do fundo do baú. Mas não saem só características físicas do fundo do baú. Saem características também de temperamento, né, de características emocionais. São passadas também com esses genes. E aí eu tenho que lembrar que 50% meu vem da minha mãe, da história da família da minha mãe, e 50% vem do meu pai, da família do meu pai. Tudo certo. Toda vez que eu critico a minha mãe, que eu cobro algo que ela não pode dar, que eu julgo a minha mãe, eu estou criticando ela e mim. Vamos lembrar, eu tenho esses 50%. Então, quando eu cobro dela,
eu cobro de mim. Quando eu julgo ela incapaz, eu julgo também a mim incapaz. Então, é um processo que a gente acha que a gente está se colocando superior, mas na verdade não estamos não, tá? Lembrando dessa questão genética que vai... Deu um probleminha aqui de barulho, gente, mas voltando. Então, né, nessa cobrança que a gente faz, o que acontece? Quando eu cobro da minha mãe, quando eu julgo a minha mãe, na verdade eu estou condenando a mim. E com isso eu me enfraqueço perante a vida. Vocês entenderam? Por isso que quando a gente se desconecta da grandeza da mãe, a gente se desconecta da nossa grandeza, da nossa força de viver. É importante a gente equilibrar isso, a gente assumir o papel de adulto nessa relação, né? A gente entender que o nosso momento agora é outro. Beleza, então eu percebi que eu não posso, né? Vou tirar, eu preciso ganhar força na vida, né? Então não é bacana eu me desconectar dessa grandeza do papel da mãe. Mas eu noto, Sabrina, que eu faço esse movimento de cobranças que às vezes eu não quero fazer, mas eu faço. Como que eu devo fazer? Esse processo de cura, gente, que aqui não é receita de bolo, né? Adoraria dar uma receita para vocês. Mas é importante a gente pelo menos mostrar caminhos, possibilidades para vocês percorrerem. Não adianta nada eu vir falar de uma situação e e agora? O que eu faço com isso? Então eu sempre acho bacana a gente ofertando possibilidades para que vocês possam estar buscando. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que vir a se questionar é identificar a minha dor. Da onde que eu tô vendo vem essa minha dor? Né? Qual momento? Foi um momento na infância? Foi no momento atual? Né? Eu identificar da onde está vindo a minha dor. Foi aquela vez que eu acho que a minha mãe gosta mais da minha irmã. Porque a minha mãe, ela foi embora com outro homem e largou a nossa família. E daí surgem várias situações, né, que a gente vai gerando. Mas o identificador já é um passo. Num segundo momento, eu sempre falo que é a gente aprender a acolher essa criança interna. Porque a gente passa a vida esperando que a nossa mãe tome uma atitude, teoricamente, na nossa idealização, né? Então eu sonhei, né, a minha vida inteira que eu queria... Sabrina, né? Eu tô dando um exemplo. A minha mãe abandonou minha casa, minha família, foi embora no mundo. Não entendi porque ela fez isso, mas na minha cabeça eu tenho problemas em relacionamento, eu crio um monte de coisa porque a minha mãe me abandonou. E aí a gente tá nessa situação, né? E aí o que eu faço? Né? A criança, ela quer o quê? Que a mamãe volte, peça perdão, se ajoelhe, chore. Mas, gente, não vai mudar nada. Não vai ser isso que vai curar esse processo. Não adianta a mamãe se humilhar, não adianta ela chorar, não é isso que vai curar, que vai criar um novo olhar sobre essa situação. Então, a criança já se tornou adulta. Ela tá ali dentro de você, mas ela já se tornou adulta. Então, num primeiro momento, a gente ouvir essa criança, reconhecer a dor dela. A dor dela é o quê? A rejeição? Então, vamos colocar para ela, não precisa esperar mais mamãe, né? Você tem a mim, eu adulto, eu tô aqui para te acolher, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te proteger e te conceder aquilo que você merece, né? Porque o que acontece? Por exemplo, no movimento, dei esse exemplo de abandono, mas tem outras pessoas que se sentem carentes por diversas situações, né? Uma vez até eu falei para vocês qual é o movimento do carente. O carente, né, é aquela pessoa que ele oferta ao mundo o que ele pode ou não pode, que ele faz tudo para agradar o outro com um único objetivo: que o outro faça o que ele não consegue fazer por ele mesmo, que o outro venha amá-lo. Então ele aceita qualquer migalhinha de amor do outro, porque é uma validação, né, que ele pode ser amado, que ele é importante, e para isso é aquele popular, ele topa qualquer negócio. A única coisa que ele não topa fazer é se amar, é buscar um mecanismo de poder se reconhecer, de, né, autovalidar a sua importância.
Então a justificativa, né, nos carentes, né? Ah, minha mãe rejeitou. Ah, minha mãe preferia meu irmão. Ah, minha mãe fez isso e aquilo. Para. Isso é queixa infantilizada. Para com isso. Sua mãe te deu a vida, você tá aqui, você tem recursos para se curar. Então vem cá. Eu tô cobrando da minha mãe que ela me proteja. Eu tô cobrando da minha mãe que ela me dê um amor pleno. Aí o que eu faço comigo? Eu me coloco em relações abusivas. Eu me coloco em pessoas que não me tratam bem. Eu coloco em pessoas em que sempre eu sou o segundo, terceiro, quinto lugar. Então é engraçado. Da minha mãe eu quero que ela venha, que ela se vire nos 30 para poder resolver a minha situação, o meu sentimento de rejeição. Mas eu me coloco nessas situações. Ah, não, mas isso é justificado. Gente, sai desse papel de vítima. Olha, a gente até entende, mas sai desse papel de vítima. Né? A gente tem uma sociedade que admira muito a vitimização. Tadinho, coitadinho. Para com isso. Se colocar em papel de vítima, você sempre está na mão do outro. Então você só vai ter algum progresso se o outro permitir. Para com isso. Assume a sua vida. Então pega a sua criança, né? Faz esse movimento. Não consigo fazer isso sozinho, Sabrina. Não consigo. Busca uma terapia. Vá buscar uma ajuda psicológica, é muito importante. Mas não cobre da sua mãe, porque esse momento não é mais para ela te dar nada. Esse momento é para você se dar. Então é muito importante esse acolhimento da criança interna logo após você identificar a sua dor. Eita, gente, deu um negócio, probleminha aqui. Eu e o celular. Outro passo, né? Eu acabei falando demais, que era comprometer consigo. A partir do momento que você acolheu sua criança, você tem que ser, né? Fazer o seu papel, né? De adultecer. Então, se comprometer consigo, com as suas necessidades, com aquilo que é importante para você, com seus desejos. Se colocar em primeiro lugar, né? Se perceber, isso é muito importante. Então, você identificou a dor, você acolheu a sua criança interna, você está comprometida consigo, comprometido, né? E isso vai ajudar muito nesse processo. Num outro momento, né, que eu acho muito importante é gratidão. Você ser grato à sua mãe. Não importa o que ela te deu, ela já te deu a vida. Foca nessa história da vida, que isso é a grande, vamos dizer assim, é o start para sua vida começar a fluir. Ela já te deu a vida, o resto é com você, né? O resto é com a gente. Nós somos adultos, a gente chegou até aqui, então a gente pode se cuidar sim, a gente já tá grandinho. Então agora é com a gente. Então seja grato por tudo que foi dado. Seja grato por todas as situações que você passou. Com certeza ela só deu aquilo que ela tinha. Então quando a gente passa a entender isso, que ela fez aquilo que tinha dentro dela, ela colocou aquilo que foi ofertado a ela, então a gente começa a ser mais flexível. E aí a gente passa para o outro passo, né? Que é quem é grato não julga. O julgamento, ele bloqueia qualquer forma de amor. Sempre falo isso. Quando você começa a julgar o outro, seu amor começa a diminuir, né? Não é que a pessoa faz e a gente acha tudo lindo e maravilhoso. Não é isso. Mas quando a gente começa a julgar, né? Se eu julgo, eu tenho um papel superior a você. E aí, principalmente nessa relação de mãe, que a gente não é superior em nada, isso pode ser bastante nocivo. A gente é grato, a gente ama, foi feito o que foi possível, foi o que foi e agora bola pra frente, né? E entender também, né, aquilo que eu falei antes, mamãe, papai não estão aqui para serem educados, não estão aqui para a gente trocar de papel. A gente pode auxiliá-los, a gente pode ajudá-los, mas tendo a noção de que a gente na posição de filhos e eles aqui em cima na posição de pais. Então eu posso, sem inverter o papel, sem querer fazê-los de filho. Isso é muito importante. E às vezes a gente nota que o filho
se coloca como pai. Aí ele, não, vou melhorar essa situação. E ele passa e ele volta para o papel de filho. E é muito interessante que, tempo depois, a mãe ou o pai assume a função dele de mãe e pai. Isso é um processo bem bacana. Então, gente, é isso. Procurei colocar algumas coisas que eu acho muito importante e que foram muito úteis para mim, que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Espero que possam harmonizar essa relação com a mamãe, para que todos consigam essa força que está dentro da gente, que vive metade do nosso corpo e metade da nossa mente, das nossas emoções, para que você tenha uma vida que flua, uma vida harmoniosa, uma vida de força. Até a próxima!